Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de mais um pouco aí sobre São Paulo e Palmeiras. Grande conquista do São Paulo no Mineirão, campo diferente, torcidas divididas no estádio, algo que não acontecia há muito tempo. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa grande conquista do Carpini, que conseguiu compactar o time em poucos treinos, poucos jogos, quinto jogo apenas. Vamos falar também aí do Rafael, por que ele pegou 2 pênaltis ontem. Nós vamos mostrar aqui o porquê ele conseguiu esse feito e também falar sobre o Lucas, o tempo que ele vai ficar inativo, o tempo que ele vai ficar sem jogar, pelo menos. E também sobre o Rames Rodrigues, o Rafinha, o Moreira, enfim, tem bastante informação aqui. E a bomba do dia, lógico, nós vamos falar do Di Maria, São Paulo que monitora a situação dele, deve marcar uma reunião. Então fica com a gente aí, deixa aquele like, compartilha o canal com seus amigos são paulinos ou que gostam de futebol, enfim. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, São Paulo e Palmeiras ontem então fizeram um grande jogo, um jogo que não foi bonito, mas foi um jogo de final, um jogo de muita marcação. São Paulo compacto, o Carpini conseguiu fazer o São Paulo ficar, conseguiu uma marcação forte em cima do Palmeiras, o Palmeiras que se faz o primeiro gol, que é o que o Palmeiras sempre busca, é jogar no contra-ataque, e o São Paulo até certo ponto do jogo conseguiu dar um sufoco no Palmeiras. O Palmeiras teve algumas chances, logicamente, porque são jogadas de talento do jogador, que o Carpini não consegue controlar, nem mesmo o Abel Ferreira do lado do Palmeiras. Então tiveram oportunidade dos dois lados. Achei que o São Paulo também teve as oportunidades, ali com o Nicão no primeiro tempo, que o Everton quase se machucou. Teve também a oportunidade do Caleri ali, que o Everton errou, dificilmente a gente vê o Everton errar, e o Caleri quase marca ali também. Falei ontem que se o Caleri levanta a cabeça e chuta cruzado, baixo, ou no mesmo canto do Everton ali, mas no chão, ele fazia o gol do São Paulo. Mas também teve aquela tirada do Moreira debaixo do gol, enfim, foi um jogo de final, um jogo difícil, parelho, o Palmeiras tentava de um lado, São Paulo do outro. Tiveram grandes oportunidades, achei o Palmeiras um pouco mais nervoso do que o normal, o Richard Rios poderia ter sido expulso naquele tapa que ele deu no Alisson, ele já tinha amarelo ali, mas eu acho que a arbitragem no geral foi correta, não estragou o jogo. A gente fica com receio de VAR e de árbitro, porque em final, se você expulsa algum jogador ali por besteira, às vezes o árbitro ele também esquenta a cabeça, expulsa um jogador e estraga a final. Não foi o que aconteceu ontem. Então, mais uma vez, eu achei que a arbitragem foi imparcial, foi uma boa atuação do árbitro, e o São Paulo conseguiu uma grande conquista. O Abel Ferreira deu entrevista ontem falando que os dois times eram campeões, que ali foi só uma final, mas que os dois fizeram grandes finais e chegaram ali só para mais um jogo, mas não é bem assim, Foi um título, era uma taça pesada, era uma taça que o São Paulo queria, o São Paulo mais uma conquista, o São Paulo que ganhou na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras recentemente. Isso aí já é um grande alerta para o Palmeiras e um grande avanço do São Paulo, ganhar do Palmeiras no final do ano de 2023, ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo, eliminar o Corinthians, depois quebrar o tabu contra o Corinthians novamente, em seguida, ali no campo do Corinthians, e depois fazer essa conquista em cima do Palmeiras. A gente nota que o São Paulo está começando a trilhar um caminho que não devia ter saído, que é o caminho de um time tricampeão mundial. Então a gente fica bastante feliz. Dar os parabéns para a torcida do São Paulo novamente, que foi gigante. Ontem a gente via na televisão que a torcida do São Paulo era maior que a do Palmeiras. A gente via que a torcida, o setor do São Paulo estava mais espremido. Quando você vê que a torcida está espremida, é porque ela está querendo mais espaço. Então, a torcida do São Paulo fez mais eco que a do Palmeiras. A do Palmeiras a gente quase não ouvia no estádio. Isso aí é sinal que a torcida do São Paulo está acompanhando o time em tudo que é lado. Então o São Paulo fez a atuação que tinha que fazer. Logicamente, se o Lucas estivesse no campo, o São Paulo teria mais força, teria mais quebra de defesa. O Lucas que finta, que quebra linhas. Seria outro jogo para o São Paulo, com certeza. Pelo menos meio tempo do Lucas já daria muito trabalho para a defesa do Palmeiras.
Mas o São Paulo, mesmo assim, mesmo da forma que jogou, mesmo com o Nicão ali pela esquerda, que a gente mal imaginava, né? Ali, ele já colocou o Galopo, mas eu acho que o fator surpresa do Nicão entrando ali, teve a assinatura do Carpini na escalação, mas também teve a surpresa, né? Porque nem o Abel esperaria o Nicão na esquerda ali. Então foi uma partida em que foi muito mais na luta e muito mais na vontade do São Paulo querer ganhar realmente. E os jogadores que a gente já falou, né? Jogadores que estão acostumados a levantar taça fazem a diferença, como fez a diferença o Rafinha ontem, o Lucas no vestiário, o Luiz Gustavo também conversando com todo mundo, né? Jogadores experientes ali. Então, juntou mais a vontade do Pablo Maia, que é um guerreiro no campo, né? O Alisson também, que naquele jogo dele de formiguinha também foi muito útil. O Rato, que é um jogador cascudo, a gente vê que o Rato cresce em decisão. Todos esses fatores aí fez com que o São Paulo ganhasse do Palmeiras e que mais uma vez o Rafael Veiga assumiu contra o São Paulo, né? Foi um jogador apagado, ele que cresce em decisão, contra o São Paulo ele não cresce, né? Muitas vezes a gente vê o Rafael Veiga apagado contra o São Paulo e foi mais um caso ontem, né? Então, São Paulo, parabéns para todo mundo, né, que conseguiu. E mandar um abraço pro Arboleda, né? Figuraça. Vi uns vídeos dele hoje que eu chorei de dar risada com o Arboleda, cara. Com um charuto na mão dentro do vestiário. Cara, muito do bem o Arboleda. Grande zagueiro, joga demais. Mais uma vez, jogando que nem um menino ali atrás, né? Subia em todas. O São Paulo não deu chance pro Palmeiras, nem por cima e nem por baixo. Pessoal, lamento muito a Rede Globo não ter mostrado a taça do São Paulo, né? Mais uma vez a Rede Globo corta, tesoura, né? No momento ali, os caras pagam tanto para passar um jogo e aí chega na hora de levantar a taça, de ver a festa, os caras cortam. Infelizmente a gente não conseguiu ver pela Rede Globo, né? Levantando a taça. Eles têm que entender que nem todo mundo tem TV a cabo, né? Nem todo mundo assina pay-per-view. E eles tinham que mostrar a taça, os caras recebendo a medalha, né? Fica aqui o nosso, acho que os canais aí tinham que falar mais disso aí, né? Os caras têm que mostrar levantando a taça e fazendo a festa, né? Antes eles mostravam, agora não estão mostrando mais. Fica aqui nossa indignação a respeito disso. O Caio Paulista, né, galera? Que, olha, não vou muito falar dele, tá? Mas, mais uma vez, fica o alerta, fica a lição para um jogador que ouviu conversa de empresário, caiu na história de agente de futebol, né? Pulou o muro, foi por um rival numa hora nada a ver, né? E para o Palmeiras, no momento em que o Caio Paulista era titular do São Paulo, provavelmente ele levantaria a taça ontem, né? Mas vou falar para vocês, não fez falta nenhuma. Não fez falta nenhuma. O Wellington deu conta do recado, o Michel Araújo depois caiu ali pela lateral esquerda, mas para o final do jogo também deu conta do recado. Enfim, o São Paulo ganhou e ganhou bem, né? Essa final aí. Quero falar agora a respeito do Moreira, né? O Moreira que é um grande jogador também, talentoso, voltou com tudo, né? Acho que o Rafinha realmente, a gente vê que o Rafinha é um jogador importantíssimo, mas está jogando um sacrifício demais, ele sente dores. Ele já falou isso aí, né? Já deu algumas entrevistas. Então a gente vê que ele está jogando mesmo porque ele é São Paulino, porque ele tem prazer de jogar futebol, ele não quer abandonar a carreira, mas a gente vê que está difícil pro Rafinha, né? E a gente lamenta porque a gente vê a vontade dele, né? Ontem chorando que nem criança, nos ombros do Alan Franco ali, no meio da torcida do São Paulo. Mas a gente vê que o Moreira, né, tá subindo, foi importante ontem, cresceu a lateral esquerda, a lateral direita do São Paulo ontem no segundo tempo, deu trabalho pro Palmeiras, né, o Moreira, e o Igor Vinícius, né, que a gente torce para voltar rápido, para o São Paulo contar mais uma, com 2, 3 laterais direitos que o São Paulo precisa, né, não pode contar só com, porque se o Rafinha machuca, complica. Pessoal, vamos falar do Lucas agora, né? O Lucas que deve ficar entre 10 e 15 dias parado, não deve jogar, mas deve voltar nesse período aí, não é nada grave, mas ele tem esse problema dessa dor que incomoda ele, né? Ele tá treinando, mas tá fazendo essa questão de controle de carga aí, para ele poder voltar 100%. Né? Não dá pra gente colocar culpa também naquele jogo que ele fez contra o Santo André ali na chuva.
A gente sabe que nenhum jogador poderia ter forçado, mas primeiro jogo do campeonato, ninguém ia adivinhar que num jogo daquele ali, o Lucas jogando meio tempo ia sentir a perna, né? Era campo pesado, tudo, mas os jogadores estavam voltando de férias, estavam bem, tá todo mundo já, né, já tinha feito pré-temporada, tudo. Não dá pra gente culpar aí essa volta do Lucas naquele primeiro jogo. Ele aconteceu, é coisa do futebol. Poderia ter acontecido com jogador novo. Aconteceu com o Lucas, infelizmente, ele que é um jogador que se cuida tanto, né? Cuida da alimentação, não sai à noite, dorme cedo. Mas ele tem algum histórico aí de lesões, né? E ele precisa cuidar, isso é questão genética também. O Arboleda dificilmente machuca. Tiver jogadores, o Rato, por exemplo, joga, não machuca, né? Parece um trator jogando, não machuca nunca. Mas o Lucas aí logo volta, ele vai estar inteiro aí para jogar. Pessoal, o Pablo Maia, né, que deu uma entrevista aí no final do jogo, depois ele falou, abriu o coração dele, né? Ama o São Paulo, mas ele falou que existe sim a possibilidade de sair na metade do ano. São Paulo tá se calçando aí, né? A Bobadilha, que ontem também, pô, achei bonito demais, Bobadilha chorando, cara. Bobadilha chorou no final do jogo ontem. Impressionante, né? O rapaz acabou de chegar e tava chorando. Você vê o sentimento do cara, né? A diferença dele pro Rames Rodrigues. Vou falar do Rames daqui a pouco. Mas o Pablo Maia, ele falou, né, que ele tem o desejo de jogar na Europa e que realmente, se surgir uma proposta aí na metade do ano, o São Paulo precisa se calçar, né? Tem o Luiz Gustavo aí, tem o Bobadilha, tem o Alisson, mas o São Paulo precisa ficar de olho no primeiro volante de marcação, porque o Pablo Maia faz muita diferença, né? Marcou demais ontem, bateu bem o pênalti. Então o São Paulo precisa ficar de olho no volante, aí no primeiro volante especialmente. Galera, Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues, ontem surgiu essa notícia aí dele não ter viajado. Foi uma bomba, né, nas redes sociais. Realmente todo mundo chateado. E muita gente falando que o Rames tinha que ser mandado embora, que deveria fazer uma reunião essa semana e já... ninguém queria saber mais do Rames, na verdade, né? Todo mundo ficou chateado demais, porque é um jogador que parece dar a impressão que ele não tá nem aí, né? Que ele tá tipo treinando no São Paulo para poder manter a forma. Dá essa impressão para os torcedores, né? Só que a gente, como torcedor, a gente sempre tem um fiozinho de esperança, principalmente quem gosta de jogador talentoso, né? Eu, por exemplo, sempre lá do fundo do meu coração, mesmo ontem o Rames não ter viajado, ainda defendi o cara, né? Falei, pô, mas será que é tudo isso? Será que o cara realmente não quer saber e tal? Porque até o Luan viajou, né? O Luan que tá meio que de escanteio ali. Mas existem duas situações, galera. Primeiro, uma é que o Rames Rodrigues realmente, o Carpini falou numa entrevista, né? Que o Rames tem um problema crônico, ele treina 2-3 dias forte, depois ele fica sem treinar de novo porque ele tem um problema crônico no tendão, né? Ele tem um problema na panturrilha também, que ele sente. E existe essa questão do Rames realmente ter esse problema crônico, mas existe também a questão da questão emocional, né? Que a gente fala assim, pô, o cara não pode jogar, mas viaja com o time, né? Vai lá, pô, dá força no vestiário. Se for campeão, abraça. Se joga lá no meio da galera, né? A gente sentiu falta disso aí, né? O torcedor que enche o estádio, que paga plano sócio-torcedor, a gente espera de todos os jogadores, mesmo que o jogador ele não seja um jogador explosivo, mas ele seja um jogador que tenha sentimento pelo clube, o mínimo que seja, né? Isso aí a gente sentiu falta do Rames ontem. São Paulo deve marcar uma reunião essa semana com ele, não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas deve marcar e ver qual é a situação dele realmente no São Paulo. Não sei a questão financeira, o São Paulo deve realmente para ele, não acredito que seja a questão financeira, né? O Rames que parece ser um rapaz realmente do bem, é um rapaz feliz, mas existem algumas questões que a gente não entende internamente o que acontece, e o São Paulo vai sentar para conversar e ver o que é melhor, né, para ele e para o São Paulo. Eu, do fundo do meu coração, ainda torceria para o Rames dar certo no São Paulo, porque eu gosto de camisa 10, acho que ele caberia bem. Ontem, por exemplo, o Luciano não estava bem, no segundo tempo o Rames poderia jogar. Pessoal, agora vamos falar da grande bomba, né? Da grande bomba do dia, que é a questão do Di Maria. Di Maria que está sendo monitorado aí por alguns clubes. Ele tem o desejo de voltar para o Brasil, para a América do Sul, e o São Paulo deve fazer uma reunião entre hoje e amanhã para decidir se
é desejo do jogador jogar no São Paulo. Se ele disser que sim, que ele quer realmente voltar e querer ouvir alguma proposta do São Paulo, o São Paulo vai dar andamento e abrir negociação com o Di Maria. Quem deu essa notícia aí foi um furo de reportagem do Daniel Lian, da Jovem Pan, né, de credibilidade, jornalista de credibilidade. Então ele falou que realmente se o São Paulo sentir do Di Maria, do staff do jogador, que ele desejaria voltar para e jogar no São Paulo, Di Maria que já jogou entre 2015 e 2018 com o Lucas no PSG, São Paulo tem alguns trunfos, né? Tem o Rafinha, tem o Lucas, enfim, tem alguns jogadores que podem dar força. Se for do desejo do jogador, São Paulo vai abrir negociações com o Di Maria. E aí, cairia bem no São Paulo ou não, Di Maria? É um jogador multicampeão, né? Foi outro dia mesmo aí campeão do mundo. Eu acho um grande jogador, galera. Jogou muito na Europa, é um bom jogador, né? Joga tanto na direita quanto na esquerda. Faz a diferença, com certeza. Pessoal, Rafael, agora falar rapidinho do Rafael. Rafael foi um goleiraço ontem, fechou o gol. Ele tem treinado demais, né? Segundo informações aí, ele tem treinado pênaltis, exatamente pênaltis. E ele treinou especificamente pênaltis contra o Palmeiras, né? Com muitos treinamentos intensos de reflexos, né? O pessoal treinando com ele ali, dando orientação mais específica a respeito de pênaltis. Então ele conseguiu pegar mais noção, mais agilidade, né? E mais reflexo de pênalti nesses treinamentos que ele fez durante essa semana. Essa foi a grande causa, né, levantada, e foi esclarecida realmente o porquê que ele conseguiu pegar esses pênaltis do Palmeiras e acertar o canto, ele que não acertava, né? Então foi isso aí, beleza? Pessoal, as informações são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar aquele like pra gente, é sempre bom, ajuda o canal. E você que não é inscrito, se inscreve, dá aquela força pra gente, tá bom? Um grande abraço. Tchau.